Bonsoir, Bonsoir. ça va bien? Oui, Très ça va. bom. Só uns minutinhos a gente vai começar, tá bem? Bonsoir, bonsoir. Renata Ribeiro. Bonsoir, Franciele. Bonsoir, professor. Gente, nossa última aula eu não deixei nada assim não, né, para fazer. Se eu deixei, vocês lembram? Não, né? A gente viu Le Féminin, não foi? E isso, foi só Le Féminin. Deixa eu voltar aqui. Hoje a gente vai ver verbos, tá? E a gente vai para a segunda parte já do nosso curso, unidade 2. Professor, eu vou Oi. só sair e pedir pra entrar de novo, porque eu tava pelo celular, mas eu tô chegando em casa agora. Tudo bem, Aí tudo só. bem. Tá bom, obrigada. Pode sair. Ok, vamos já começar, tá, gente? Rapidinho, só um tempinho aqui e a gente começa. Ok, vamos lá, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler à propos de verbes. Vamos ver verbos. E aí eu já começo perguntando se vocês estão familiarizadas com os verbos em francês, como conjugá-los ou não. Até agora nada. Tá complicado. O que é que vocês me dizem? Eu já vi alguma coisa de presente,
Acho que só a Uhum. conjugação do presente mesmo, assim, muito Certo. pouco, talvez no Sim, máximo sim. um passado simples. Ok, ok. A gente vai ver o passé composé, é a última aula do curso, o passé composé, mas a gente vai focar no presente agora, tá? Com todos os verbos para que vocês vejam, tá bem? E em francês, para começar, os verbos eles são divididos por grupos, tá bem? Então a gente tem os verbos do primeiro grupo, que são verbos regulares. Como assim verbos do primeiro grupo? São verbos que são a maioria dos verbos em francês, e geralmente os verbos do primeiro grupo são verbos que terminam com ER, tá? São equivalentes aos verbos do português que terminam com AR. Então, por exemplo, amar, falar, nadar, em francês vai ser aimer, parler, nager, d'accord? Então você tem essa relação. A grande maioria dos verbos em francês são assim. E eles são regulares porque seguem umas desinências, tá? Eles têm as suas próprias desinências. Cada pessoa tem sua desinência e ele segue a regrinha. Não vai fugir a ela, tá bem? Por isso que são regulares. Os verbos do segundo grupo são os verbos que terminam com IR, tá? Que terminam em IR, como por exemplo, finir, grandir, tá? São verbos que terminam em IR e que são regulares também. Mas, já no segundo grupo, existem alguns verbos que terminam em IR que são irregulares. E esses verbos são jogados todos para o terceiro grupo. Que grupo é esse? O grupo dos verbos irregulares. Por que um verbo é irregular? Porque ele não vai seguir ali uma regrinha bonitinha, todo mundo daquele grupo vai seguir a mesma regra. Não. Cada verbo vai ter sua conjugação, suas particularidades, tá bem? E aí, os regulares, o que é que nos resta fazer? Aprendê-los, prática e usá-los, tá bem? É assim. Agora, os regulares, vocês vão ver que é mais simples, tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai começar com os verbos regulares, os verbos do primeiro grupo, que são os verbos que terminam em ER, tá bem? Vamos lá, cada uma vai falar para mim um verbo que termina em ER, que vocês conhecem. Eu dei algumas dicas aí, mas eu quero que vocês conhecem outros. Vamos lá. O que é que vocês conhecem? Verbos que terminam em ER. Mange. Manger. Manger, muito bem. É um verbo que termina em ER, o verbo comer. Mais alguém? A ler? A ler. Ah, muito bem você ter falado a ler. Já já eu falo. Continuem. Outro. Emer. Emer, muito bem. O verbo emer. Mais um que termina em ER. Quero outro. Penser. Être. Ah, dancer, muito bem. Foi dancer que você falou? Eu ou a Isabela? Porque acho Ah, que a é gente falou Thaisa, junto. Thaisa. Thaisa, você falou dancer, foi? Não, foi penser. Ah, pancer também já foi, tá certo. Pancer também é. Dancer também. E quem falou o ética, ele não entra aqui, por quê? Porque o ética termina em RE, não em ER, tá bem? E aí os que terminam em RE são verbos irregulares, são do terceiro grupo, tudo bem? Mas por que eu achei interessante terem falado o a ler? Sim, o a ler termina em ER, né? Mas vocês sabem, tudo na vida tem exceção, não é isso? Então, o verbo a ler, ele é um verbo irregular, apesar dele terminar com ER, tá? Ele é um dos únicos que terminam em ER que é irregular, tá? Sim, muito raro isso acontecer, mas com a ler acontece. Ele é irregular. Ele não vai seguir essa regrinha que tá aqui, tá bem? Mas a grande maioria os outros vão seguir, tá? Então vamos lá. Que regrinha é essa? As desinências, assim como no português, o francês também trabalha com elas. Então, em primeira pessoa, je, não é isso? A desinência é e. E como é que vocês vão conjugar? Vocês vão pegar o verbo. Vamos ver o primeiro verbo que vocês falaram aqui, o verbo manger, tá bem? Vocês vão tirar o ER. Tirem o ER e peguem só o radical. Fica mangue, fica ali com o G no final, não é isso? A partir daí, vocês vão adicionar as desinências a partir da pessoa. Se for eu como, vai ser je
Je mange, ok? Com E no final. A gente pronuncia esse E no final? Não, a gente vai até o G, tá bem? A gente não pronuncia ele. Je mange. Apesar de escrevê-lo, mas a gente não pronuncia. Je mange. E se for com tu, vai ser ES no final. Vai ser tu. Mange. Tu mange. Também não pronunciamos nem o E nem o S, mas escrevemos, ok? Tu mange. Il, elle, on, Mange. 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 Mesma coisa. Perceberam uma situação aqui? O som é o mesmo em todas as pessoas do singular. A gente pronuncia igual. Je mange, tu manges, il, elle, on mange. É o mesmo som. Vai mudar a escrita na segunda, mas a pronúncia é a mesma, ok? E vocês vão ver que no plural tem uma pronúncia também que é igual. A gente só vai ter duas pronúncias diferentes, tá? Nos verbos regulares. Que é a próxima, o nu e o vu. Nós e vós, tá? Com o nu, a desinência é on. Então, a gente vai falar como? Nu, Mangeons. nu mangeons. Muito bem. Nu mangeons. E com o vu, a desinência é e. Ez. Vai ser como? Vu, Manger. vu manger. Percebam que aqui eu falei o e, porque o z não é pronunciado. Aí eu tive que falar o e de alguma forma, tá bem? Querendo ou não, eu tive que falar agora, porque o Z não vai ser. Então, vous manger. Mas, na verdade, é porque o E e o Z em francês a gente pronuncia I, tá? Não tem pra onde, tem que pronunciar I, tá bem? Por isso eu falo vous manger e nous mangeons. Nós comemos e vous manger, vocês comem, ok? Até aqui tudo bem? Perfeito. E aí chegamos na terceira do plural. Il, o elle, qual é a pronúncia? Mange. Mange. Muito bem. Il, o elle, mange. Apesar da gente escrever ENT no final, a gente não pronuncia igual ao singular. Então, professor, como é que eu vou saber se está no singular ou no plural? Aí você levanta as mãos, pede um apoio, tá? Divino, que vai dar certo, tá bem? Porque eu posso falar il mange e il mange no singular e no plural. É a mesma coisa, tá bem? O que vai diferenciar é o contexto. Se eu falar assim, ó, il mange la pomme, eu posso estar falando que eles comem a maçã ou ele come a maçã. Vai depender do contexto, da situação ali. Vocês vão saber se está no plural ou não. Ok? Tudo bem? Todo mundo compreendeu? Isso funciona para todos os verbos regulares. Já que vocês já fizeram com manger, vamos fazer agora... Deixa eu ver se tem aqui na frente. Ah, tá aqui. Com o verbo parler, tá bem? Mesma coisa. Como é que eu pronuncio na primeira pessoa? Je Parle. parle. Sem o E. Je parle. Vai até o L. Je parle. Tu parles. Il, elle, on. Parle. Nous, Parlons. vous Parler. parlez. Aí você fala o E. E il, elle, parle. Parfait. Ok? Então, temos 4 sons iguais, mas as desinências diferentes. Na escrita, escreve, mas não se fala mais, ok? Renata, pode perguntar. A pronúncia do último é parler ou parlant? Parle. É igual às do singular, tá bem? Je parle, tu parles, il, elle, on parle. A terceira do plural também é parle. A gente não pronuncia o ENT, mas escreve, mas não pronuncia ele. Tá bem? Tá, obrigada. Nada. Então, de pronúncia diferente, é só vocês lembrarem, tá? A gente só vai pronunciar diferente o nu e o vu. O resto tudo é igual. As outras 4 são a mesma pronúncia, tá bem? Nous parlons, vous parlez. As outras são parle. Isso funciona para todos os verbos, tudo bem? Vamos mais um. Como vocês colocaram aqui, o verbo aimer. Verbo gostar. Como é que vai ser a primeira pessoa? J'aime. J'aime, muito bem. Tu aimes, com ES, mas não pronuncia. Il, elle ou on.
Nu. Emon. Aham. Só que aqui acontece aquela. Aqui é legal porque a gente consegue identificar o plural. Porque o verbo começa com vogal agora. E como nu, vu e eles ou elas terminam com S, a gente vai juntar com o som de Z. Então a gente vai falar nós amamos, vai ser nous aimons. Nous aimons, d'accord? Nous aimons. E vocês gostam? Vai ser como? Vous aimez. E eles ou elas? Aiment. Muito bem. Aiment com igualzinho o singular. Mas a gente pronuncia ils aiment, elles aiment. Aqui dá para diferenciar o plural do singular. Il aime, elle aime, singular. Ils aiment, elles aiment, plural. Então, se o verbo começar com vogal, vocês vão conseguir diferenciar, tá bem? Mas se não, realmente não tem como, é contexto. Tudo bem? Ok? Então, todos os verbos que terminam em ER, com exceção do a ler, que é irregular. Daqui a pouco a gente chega nele, tá bem? Vamos lá. Próximo. Inclusive, a gente já fez, né? J'aime, tu aimes, on aime, nous aimons, vous aimez, il ou elles aiment. Foi o verbo aimer que a gente fez aqui. Então, vamos lá. Mais alguns. Temos o verbo étudier, regarder, travailler e manger. O manger a gente já fez também. Eu já me antecipei, mas você tem que fazer os três agora, tá? Étudier, regarder e travailler. Vamos lá? Vamos conjugar o verbo étudier, que é o verbo. Que verbo é esse? Estudar. Estudar. E ele vai terminar só com o ezinho, né? A gente vai pronunciar o e? Não. Na primeira pessoa? Não. Então a gente vai pronunciar até onde? Dei. Fica. Ele vai ser assim, ó. Vou escrever para vocês aqui no chat. Vai ser je, tu. Muito bem. Ele vai ser assim, mas a gente não pronuncia o e. A gente não pode falar je, tu, de e. De maneira alguma. A gente vai pronunciar como? Ok. A gente pronuncia o i. Mas no francês, lembram que a última sílaba é sempre forte? Então vai ser como? J'étudie. Muito bem. J'étudie. Tá? Eu estudo. J'étudie. Tu estuda? Tu étudies. Tu étudies. Muito bem. Com ES. Ele estuda. Il étudie. Il étudie, exactement. Il, ela ou on étudie, não é isso? Se for ela, se for a gente, que é o on. E nós estudamos. Nous étudions. Muito bem. Nous étudions. Como começa com vogal, junta com o som de Z. Nous étudions. Vous Étudier. Vous étudiez. Aí você fala o E bem forte. Vous étudiez. E eles ou elas, il ou elle, Étudie. étudie. Exactement. Muito bem. A mesma pronúncia do singular, só que agora com ENT no final. Ils étudient, elles étudient. Ok? C'est bon? Próximo, o verbo regarder. Primeira pessoa. Je regarde. Parfait. Je regarde. Parfait, Ana Luísa. Thaisa, tu. Tu regardes. Parfait. Vitória, il ou elle? Regarde. Il ou elle regarde. Isabela, nous. Regardons. Nous regardons. Franciele, vous. Regarder. Vous regardez. Renata, eles ou elas? Regarde. Regarde. Parfait, gostei de ver. O próximo é o verbo travailler, d'accord? Mesma coisa, vai até o L. Só que aqui a gente tem um outro fonema. Não sei se vocês lembram da aula de fonética faz um tempo, né? Mas aqui a gente tem aquele fonema que é o I seguido de 2 L's. Que a gente vai fazer ele tipo vai parecer um I alongado. Vai ser I. I. Então, travaille,
Repetir. Travail. 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 Parfait. Então, eu trabalho vai ser como? Je Travail. Travail. Je travaille. Muito bem. Com o E no final, mas não se pronuncia, ok? Je travaille. Je travaille. Parfait. Manda, com tu seria como? Seria tu. Ah, para o problema. Matheus. Vamos trabalhar. Seria tu travaille. Mesmo som. Tu travaille. Parfait. Continua, Ana Luísa. Il ou elle Il ou elle travaille. travaille. Franciele, nous Travaillons. travaillons. Parfait. Renata, vous Travailler. travaillez. Très bien. E Vitória, il ou elle Il travaille. travaille. Muito, muito bem. Com relação aos verbos do primeiro grupo, tudo ok, né? Eles são assim e funcionam para a grande maioria. Tá no primeiro grupo, só fazer assim, não vai estar errado. Tanto na pronúncia quanto na escrita, tá? Não vai estar errado. Agora, a gente vai para a segunda conjugação, que são os verbos do segundo grupo, ok? Todos eles vão terminar em IR, como eu falei para vocês, tá bem? E se conjugam da mesma forma, as mesmas terminações. Professor, todos os verbos que terminam em IR vão ser assim? Lógico que não. Em gramática sem exceção não é gramática, né? É assim que funciona. Como o ER tem o a ler como exceção, aqui a gente tem mais exceções, tá? Mas não quer dizer que tem mais exceções do que verbos, que senão aí não seria uma regra, né? Não tinha como fazer isso. Eles seriam irregulares, mas não. A grande maioria dos verbos que terminam em IR seguem as mesmas terminações, tá? E não tem uma regrinha para saber qual é o verbo que termina em IR que está no segundo grupo. É só o uso mesmo, tá? Se tivesse, era simples, mas não tem. Para fazer a conjugação, você vai tirar o IR do final e vai adicionar as terminações. As terminações aqui, vocês já sabem. O primeiro é o je, o segundo é o tu, il, o elle, o terceiro, nous, vous, eles ou elas, o último. Aí vai ser um pouquinho diferente, tá? Com G vai ser IS, com ti, IS também, igual. Na terceira pessoa, IT, pronuncia? Não, a gente pronuncia só I. Só o I, tá bem? Com o nu vai ser ISON. Repetir, ISON. Som. Com o vu vai ser IC. IC. Ici. E com eles ou elas, aí não vai entrar a regrinha lá do ER, tá? A gente tem que pronunciar até o S aqui. Então vai ser is. 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 A gente pronuncia o S, tá? Só não pronuncia o NT, mas o S vai. Ok? Vamos para alguns. Antes de começar, vocês conhecem verbos que terminam em IR? Verbos... Os verbos sem estar conjugado. Esqueci a palavra agora. O verbo no infinitivo. Termina em IR. Revoer. O revoar. Revoar. É. O revoar é um verbo que termina em IR, mas... Já eu falo. Olha, outro. Ouvrir. Ouvrir. Muito bem. Outro. Ouvrir é o verbo abrir. Revoar é rever. Devoir. O devoir também. O devoir também é um verbo que termina em IR. E se eu disser para vocês que esses 3 verbos que vocês me falaram são 3 verbos irregulares? Nenhum deles se encaixa aqui. Tá? Cada um desses verbos tem sua própria conjugação. Então, não é, como eu falei, não é só terminar em IR. A gente vai ver que os verbos que terminam em OIR
são irregulares, tá? É o caso do verbo voar, revoar, prevoar e recevoar. Todos os derivados dele vão ser irregulares, tá bem? Mas a gente vai chegar lá. O devoar é irregular, porque eu não vou pronunciar, eu não vou conjugar, tipo, até vai, né? Até vai. Je dois, tu dois, ele doit, até vai, tá igual. Mas quando chega no nu, não vai ser. Vai ser no devon. E não no devisson. Então ele não entra aí, não vai entrar, tá bem? Já é outra história. Verbos que são regulares que entram aí. Vamos lá, o verbo finir, o verbo grandir, tá? Outros verbos, deixa eu ver se eu lembro. Verbo em IR não é muito, tá, gente? É por isso que é complicado de lembrar. Grandir, o grandir é o verbo crescer, tá? Grandir, o partir não entra, é irregular. Deixa eu ver. Eu só lembro de verbo irregular, incrível. Professor, tenir? O tenir... Ou ele é também irregular? É irregular também. É irregular então não sei mais. eu vou deixar esses dois aqui, mas tem mais, tá, gente? Tem o verbo... Meu Deus. Eu lembrava, não estou lembrando, mas a gente vai ver, vai aparecer aqui pra gente, tá? Que vão seguir a mesma. Então, só para revisar, os verbos regulares que terminam em IR, tá bem? Vão seguir essas desinências. I, som, se, is. D'accord? Ok? Anotaram? O verbo finir. Répétez, j'ai fini. Je finis. Je Tu finis. finis. Tu finis. Il, elle ont fini. Il, elle, on finit. Nous finissons. Nous finissons. Vous finissez. Vous finissez. Il ou elle finisse. Il, elle finisse. Parfait. Ok? Ver se aparece mais algum. Olha aí, eu falei que tinha. O verbo air. Que verbo é esse? O verbo odiar. Air. D'accord? Aí. Então, só um segundinho que eu vou só confirmar a pronúncia para não passar a coisa errada para vocês, tá? Só um minutinho. Porque tem alguns verbos que tem o H, que ele vem de outra língua, e aí eles não conjugam na fonética francesa, quando a base é de outra língua, tá? É o caso da palavra herói. Em francês é héros, mas o H, ele não é considerado H mudo. Então, eu não posso fazer aquela junção, sabe? De o je, ou de eu, ou de juntar, né? A palavrinha com a palavra. Juntar, por exemplo, o artigo com a palavra. Eu não posso falar l'héros juntando. Eu tenho que falar le héros, separado. Apesar de ser H, tá bem? Então, tem essa diferença. Só um segundinho, tá? Tá, eu pronunciei certo, o que tá errado é aqui no slide, tá? É air, tá bem? Mas por que eu achei estranho? Porque não tinha o trema em cima do i, mas tem, tá? Em cima do i tem um trema, air. É exatamente esse trema que faz eu pronunciar air e não er, tá?
Parece, é igual cabelo em inglês, mas totalmente diferente em francês, tá? Haïr, a gente pronuncia haïr, que é odiar. Então, como é que vai pronunciar, então, eu odeio? Je Aí, haïs. Tu odeias? Tu aí. aí, Tu haïs, exatamente. Tu haïs. Il, elle, on Aí. aí, haïs. Nous, aí, nous haïssons. Vous, Vous haïssez, vous haïssez. Il ou elle haïssez, haïs. Haïs. Até o S. O NT não. D'accord? Então, haï, 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 haïsson, haïssé, haïs. D'accord? C'est ça. E é assim. é engraçado. É, você sabe. E você olha, parece cabelo em inglês. Você pensa logo que é cabelo, né? Mas não, é odiar em francês. Olha a diferença enorme. Olha um outro, o verbo choisir, escolher. Ah, então vai ser como? Eu escolho. A Isabela. Je suis. Je choisi. Aqui é para quem é um trava-língua. Je suis. Eu tenho esse mesmo problema, Isabela, real. Eu com o som de CH e S, eu sou terrível. Je choisi. Je choisi. Exatamente. Choisi. Ana Luísa. Tu. Desculpa. É ti choisi. Parfait. Vitória. Il, elle, on choisit. Choisi. Renata Albuquerque. No choisissons. Exatamente. No choisisson. No choisisson. É um trava-língua mesmo. Franciele, Choisissez. vous choisissez. Parfait. Thaisa e Luelle. Choisisse. Choisisse. Olha, eu tenho terrível, eu também não consigo. Choisisse. E Luelle choisisse. Ok? Se eu não parar para falar, se eu falar rápido, não sai. Sai xuxixixi. E tá tudo bem. Ok? Você sabe. Vamos lá, continuei. E aí eu trouxe outros para vocês conjugarem agora, tá bem? A gente tem o verbo grandir, agir, bâtir e envahir, que é o verbo invadir, d'accord? Bâtir é construir, agir e grandir, crescer, como eu falei. Então, se eu quiser falar eu cresço, vai ser como? Je grandi, com o I forte. Je grandi. Tu Grandi. grandis. Il ou elle, ou on grandit, agora com o T no final, não é isso? Nous. Grandon. Grandisson, Ah, muito bem. No grandisson. Lembra que a desinência é isson, com o verbo em IR, tá? Isson. Então, no grandisson, vous grandissez, il ou elle grandissent. Parfait, muito bem. O verbo agir. Thaisa, eu ajo. J'agis. Ou tudo junto, j'agis. J'agis. J'agis, eu ajo, j'agis. Ok? Você sabe. Franciele, tu ages. Choisis. Tu agis. Renata, ele, ela ou a gente age? Il, elle, on agit. Agir. Vitória, nós agimos. Nous choisissons. Nos agissons, exatamente. Nos agissons, meu Deus, nos agissons. Ana Luísa, vous agissez, très bien, vous agissez. Isabela, il ou elle Agisse. agissent, exatamente. Il ou elles agissent. E aí faz o som de Z, né? Ils agissent, elles agissent, tá? Parfait. O verbo bâtir.
Eu construo, Bati. j'ai bâti. Pardon, Bati. tu bâtis. Il, elle, on Bati. Bati. bâti. Nous Bâtisson. nous bâtissons. Vous Vous bâtissez. vous bâtissez. Il ou elle Bâtisse. bâtisse. Parfait. E por finir, o verbo envahir, que é invadir. Então, eu invado vai ser como? J'envahis. 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 Tu J'envahis. envahis. Il, elle, on Envahi. envahit. Nous Envahissons. envahissons. Nous envahissons. Vous Vous envahissez. vous envahissez. Il ou elles envahissent. Eles envahissent, elles envahissent. Ok? Então, são verbos que seguem a regrinha, são verbos regulares, tá bem? E são mais difíceis, tá? A grande maioria dos verbos termina em ER. Vocês provavelmente nunca tinham visto esses verbos aqui, porque são menos usados, tá? Os mais usados são os verbos que terminam em ER no dia a dia, tá bem? Vamos lá. E aí tem a terceira conjugação, que é um grupão, que falou tudo que não é regular vai estar aqui, que são os verbos irregulares, tá bem? Tanto os verbos que não se encaixam no segundo grupo, quanto os que já são mesmo irregulares de vida, tá bem? Ou seja, são irregulares, o que a gente pode fazer? Aprendê-los, tá bem? É isso que a gente tem que fazer, tá? A gente só pode aprender. É o caso, por exemplo, do verbo recevoir, que como vocês podem ver, termina em IR, mas não segue a desinência, como deveria. No nu não é ISON, com o VU não é IC, ele é mais parecido, ele é como se fosse metade, a metade dele do segundo grupo e a metade para baixo do primeiro. Tá? Por isso que ele é irregular. Então, vamos lá. Tu reçois, repetir, tu reçois, je reçois, pardon. Je reçois. Tu reçois. Il, elle, on reçoit. Nous recevons. Nous recevons. Vous recevez. Vous recevez. Il ou elle reçoivent. Oui. Tá? E aí, vejam, metade dele é do segundo grupo e a metade de baixo é do primeiro, tá bem? Por isso que ele é irregular, tá? Você sabe. Outro verbo, o verbo connaître. O verbo connaître, apesar de vocês estarem achando que tá igualzinho, né? Aqui, ele não termina em IR. Então, apesar dele ter a mesma desinência lá do segundo grupo, ele não termina em IR. O infinitivo dele termina em RE. Então, ele é irregular por isso, tá bem? É o caso do verbo connaître, conhecer. Aqui, gente, tá errado, tá? Ó, aqui o final é IT, tá? IT, não é IS. IS é só os dois primeiros. Então, vai ser je connais, tu connais, Je connais, tu connais, il et l'on connaît, connais, nous connaissons, connaissons, Vous connaissez. connaissez, vous connaissez, il ou elle connaissons, connaisse. Oui, connaisse, não pronuncia o ENT. Então, ele tem tudo para ser regular, só não tem a terminação em IR, então ele não é. Tá bem? Então, tem isso, tá? Tem essas questões. O savoir, aqui ele é maravilhoso. Quando você tem que usar ele no subjuntivo e outros tempos verbais, aí a situação é terrível, mas não é assunto para A1, tá? A gente está no A1. Não esquecer por agora. Então, o verbo saber.
Como é que fica a conjugação, Thaisa, na primeira pessoa? Je sais. Je sais. Franciele. Je sais. Renata. Il, elle, on sait. Vitória. Parfait. Nous savons. No savon, Ana Luísa. Savez. Isso, Isabela. Eles ou elas? Savez. Savent. Muito bem. Ils savent, elles savent. Vai até o V. Ok? Parfait. Très bien. Verbo plaire. Outro verbo irregular. Termina em RE, é irregular, tá? Não confundir ER com RE, tá? ER, regular. RE, irregular. Mas vocês vejam que eles são assim, bom a Deus dará, né? Eles, cada um tem o seu rumo, eles seguem o seu rumo por si só. O verbo plaire é o verbo agradar, a gente usa muito, tá? O ça te plaît é uma expressão muito usada. Te agrada isso? Ça te plaît? Ça vous plaît? Também funciona. Deixa eu escrever aqui a expressão. Com T. Ça te plaît? Isso te agrada? Você pode perguntar isso em N situações para a pessoa, tá? Se você quiser, por exemplo, oferecer algo para ela, ça te plaît? Ou ça vous plaît? Ou se você quiser perguntar se ela está gostando daquela situação, ça vous plaît? Ça te plaît? Tudo funciona. Tá bem? Então, je plais, tu plais, il, elle, on plaît, nous Plaisant. Plaisons. nous plaisons, vous. Plaisir. Plaisir. Vous plaisez, il ou elle Plaisir. Plaise. plaise. Muito bem. Il plaise, elle plaise. D'accord. Olha o verbo boire, que é totalmente sem rumo. Boire é o verbo beber, d'accord? Boire, beber. Então a gente pronuncia como, Vitória, em primeira pessoa? Je bois. Je bois. Renata. Tu bois. Isabela. On boit. On boire. Franciele. Buvons. Ah, lembra do biquinho? É aqui que vocês vão ter que usá-lo, com o U. A gente fala boca de U e fala I. U. Então vai ser nous buvons. Nous buvons. Nous buvons. É quase com som de I, só que com boca de U. Nous buvons. Nous buvons. Nous buvons. Parfait. Thaisa, Je buvais. vous buvez. E Ana Luísa? Boivons. Boave. Il boave, elle boave. Então vê que não tem muito nexo, não tem muito rumo. São irregulares, tá? São como são. O verbo mentir, ele tá naquela lista dos verbos que terminam em IR, mas não são regulares. Tá bem? Saiu de lá do grupo, porque, como vocês podem ver aí, é totalmente irregular, né? Verbo mentir, je vais dire, répéter, je mens, Je mens. tu, Mange. Mange. il, elle, on, Mange. Mange. Mens. nous, Menton. Mentons. nous mentons, vous, Vous Mentez. mentez. vous mentez, il ou elle Mente. mente, mente. Il mente, elle mente. Oui? Très bien. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos só ver o dormir, aí vocês vão praticar. Eu vou dar um tempinho para vocês, tá bem? Le verbe dormir. Voilà. Como é que pronuncia ali, Ana Luísa? Eu durmo. Je dors. Je Je dors. Vai até o R, exatamente. Je dors. Isabela. Tu dors. Thaisa. Il, elle, on dort. Vitória. Nous dormons. Renata. Vous dormez. Franciele. Dormez. Dorme.
Oui, até o M. Mais c'est ça, c'est correto. Termina em R, mas não é regular. Tá? Bem irregular, como vocês podem ver, ok? Parfait, on va continuer. Pour pratiquer, construa um diálogo usando os verbos a seguir e grave um vídeo. Lógico que vocês não vão gravar esse vídeo, tá? Não vou fazer isso com vocês. Mas eu quero que vocês falem aqui na aula, pode ser? Vocês conseguem? Na próxima aula? Pode ser? Não precisam gravar o vídeo, mas vocês vão, tipo, criar um diálogo usando os verbos e vão só pronunciar aqui. Por exemplo, a Isabela e a Renata vão fazer um diálogo usando o verbo... Deixa eu ver quantos verbos são. 3. Pronto, vai ser 3 verbos para cada, que aí ninguém fica triste, tá? Todo mundo com a mesma quantidade de verbos. Então, Isabela, Renata... E vão ficar com o verbo chanter, danser e manger. Vocês vão criar um diálogo usando esses verbos, tá? Claro que a maioria vai ser em primeira e segunda pessoa, né? Porque é vocês duas falando uma com a outra. Mas vocês podem fazer de uma maneira que caibam outras pessoas aí também. Fiquem à vontade, eu vou adorar, tá bem? Mas é um diálogo simples, nada demais, tá bom? Ana Luísa e Vitória vai ser dormir, être e avoir. Já vai ser aí mais irregular, tá bem? 2 irregulares e um também irregular, ok? A Thaisa e a Franciele vai ser o verbo aller, savoir e finir. Tá? Ir, saber e finir. E a Amanda eu vou colocar em um dos grupos. Eu vou botar no grupo que tem verbo irregular, tá bem? Vai ficar melhor 3 pessoas. Então, Amanda, você pode ir para o grupo da Thaís e para a Franciele, tá? Aller, savoir e finir. Aí vocês fazem em trio, pode ser? Então, grupos. Isabela e Renata. Chanter, danser e manger. Ana Luísa e Vitória. Être, avoir e... Não, pardon. Dormir, être e avoir, tá bem? Franciele, Thaisa e Manda, aller, savoir e finir. Façam o diálogo e se por um acaso alguém não consiga vir na próxima aula, o coleguinha vem e lê pra gente o diálogo, tá bem? Então, deixem o diálogo, todo mundo fique com o diálogo, tá bom? E é simples, é só ler pra gente, aí eu vou verificar a conjugação dos verbos e só. E a gente já vai pra próxima aula. Tudo bem? Ok? Então, vai ser uma atividadezinha de conjugação, para vocês treinarem um pouco da conjugação. Vou enviar no grupo esse slide e o PDF com as atividades semanais sobre verbos. Então, interessante que vocês façam. Lá vai ter várias atividades sobre os verbos também, para vocês fazerem durante a semana. E na aula que vem, se eu não me engano, deixa eu só confirmar, só um segundo. A gente vai falar sobre profissões, vai ser mais simples, tá bem? Vamos deixar um pouquinho mais fácil. Nem tanto, mas vamos. Ok? Estamos chegando... outra coisa. A gente já está chegando no final da unidade 1. Eu não sei se eu falei para vocês a questão da avaliação. Falei já ou não? Não? Vocês nem sabiam que tinha, né? Não, tá bom. Agora estão sabendo. Geralmente essa avaliação... Não se preocupem, não. É só para vocês verem que vocês já estão no nível A1. Até lá vocês vão estar, eu prometo para vocês, tá? Pode ter certeza. Acontece que no curso, como vocês podem ver lá, parece estar dividido em 2, né? Unidade 1, unidade 2. Só que eu faço tudo. A gente vai ver todas as aulas. Não vai ter, tipo, revisão no meio e nem prova, porque geralmente tinha uma prova no meio e a outra no final, tá? Eu falo prova, gente, mas não é prova de complete com a conjugação do verbo tal. Pelo amor de Deus, não. Não é isso não, tá? A gente vai fazer todo o curso A1, curso iniciante. E no final, quando a gente já tiver visto tudo, vamos fazer revisão do que a gente viu antes do teste, tá? Não se preocupem, tudo isso vocês vão lembrar. Mas vocês precisam ver tudo para que vocês possam fazer o teste de nível A1, que é o teste de nível iniciante. E esse teste é nos mesmos moldes da Aliança Francesa também. É um teste que, se vocês pagassem para fazer, ia ser o mesmo, tá? Para vocês receberem o certificado. Só que vocês vão receber o certificado da nossa escola, tá bem?
atestando que sim, vocês são nível A1. Vocês fizeram o curso iniciante, agora vocês estão aptas para o nível A2, que é o nosso próximo curso. Terminando o A1, a gente já começa o A2, se caso vocês queiram continuar, ok? Como que é essa prova de nível A1? Simples. As competências, a gente foca nas competências. Como assim? Compreensão oral. Lá no teste de compreensão oral, vocês vão ouvir áudios 2 vezes no máximo, de conversinhas pequenas, diálogo assim, coisas simples, do dia a dia. E vocês vão ter que marcar as respostas. Todas as respostas são só de marcar. Vocês não vão escrever nada. Por exemplo, tem lá um diálogo, aí tem 2 pessoas conversando num clube, e uma das perguntas é, que horas a pessoa falou que vai, que horas? E aí vocês já vão ter visto as horas, tá bem? Então vocês vão saber identificar qual horário que a pessoa falou. Vocês vão lá e marcam nas opções. Ah, eu entendi que é 9 horas, 9 heures. Então você vai lá e marca, entendeu? Aí depois... Oi. Mas não sei se você vai, mas vai ser no modo tipo da TOEFL, que é inglês? Isso, exatamente, Renata. É o TOEFL do francês. É a mesma coisa. Ah, tá. Tá? É o TOEFL do francês que a gente chama de Delphi. Delphi ou DALF, tá? Em francês é assim. Mas é a mesma coisa. Aí depois tem uma prova de compreensão escrita. Bilhetinhos. Gente, nada vai vir fora do nível que vocês estão aprendendo, tá? É todo nível iniciante. Então, é um bilhetinho, é um e-mail, é uma carta. Vai estar lá, vocês vão ler e vão marcar as respostas. Todo de marcar. Depois, produção escrita, vocês vão escrever, botar a mão na massa, tá bem? Escrever um pequeno bilhetinho, convidando ou fazendo alguma coisa. Até lá a gente já vai ter visto, vocês já vão ter vocês já vão saber fazer, tá bem? E no final, produção oral, que é a fala, que é tão temida, mas nada demais também, tudo simples, tá? Então, Cada teste vale 25 pontos, então vocês têm 100 pontos no final, tá? Para vocês conseguirem o A1, vocês precisam de 50. Olha aí, 50 mais um já conseguiram, de 100. Outra coisa, a nota mínima é 5. São 4 competências. A nota mínima é 5. Tirou mais de 5, já está contando. E todo mundo tira mais de 5, é impossível. Eu nunca vi ninguém zerar, não. Sendo meu aluno, não, tá? Não estou querendo me gabar, não, mas sendo meu aluno, isso nunca aconteceu. Tá bem? Então, não se preocupem. Vocês vão ver que depois da compreensão oral e compreensão escrita, vocês já vão estar com tanto ponto, já vão ficar, meu Deus, foi tão simples assim? Depois vocês vão me dizer, tá? Aí depois vem alguém e fala, você falou que ia ser simples, não foi, não. Aí deixa para depois, a história para depois, tá bem? Mas compreenderam? A gente vai fazer o curso todo e no final a gente faz o teste para testar o nível A1 de vocês e começamos o A2 logo em seguida, tá bem? Então é isso. Merci beaucoup. Vejo vocês semana que vem. Au revoir. Au revoir. Revoir. Au revoir. Au revoir. Peut-être.